O número de javalis está aumentando de forma alarmante, tornando o controle da população mais necessário do que nunca. Especialmente no inverno, quando há escassez de alimentos, os javalis são forçados a sair de seus esconderijos, tornando-se mais ousados e fáceis de caçar. Por isso, o inverno é considerado a melhor época para caçar javalis na Europa. Os caçadores organizam expedições em larga escala nas florestas e montanhas selvagens, esperando abater os maiores javalis. E desta vez, nos deparamos com um verdadeiro monstro. Ele era maior do que qualquer outro já abatido antes. Como de costume, com armas e equipamentos prontos, iniciamos a jornada. Não fomos para um lugar muito distante, mas para uma área montanhosa próxima à nossa cidade. Já havíamos enfrentado javalis nesse local várias vezes. Após a divisão de tarefas e a definição das zonas de caça, nos deslocamos rapidamente até um ponto alto de emboscada, um local ideal para observar toda a floresta. No silêncio do ambiente, um javali surgiu de repente. Ele se movia com agilidade entre as árvores. Imediatamente, disparamos. O tiro ecoou e o alvo foi abatido. Ao olhar para a colina oposta, um enorme javali apareceu, liderando seu bando. Observando através da mira, percebemos a oportunidade. Sem muito tempo para pensar, levantamos as armas, miramos na manada e puxamos o gatilho. No entanto, a vegetação densa proporcionou uma cobertura natural, fazendo com que a primeira rajada de tiros não fosse tão eficaz. Os javalis rapidamente se dispersaram, desaparecendo em um piscar de olhos. Sem desanimar, mantivemos a calma e nos preparamos para o segundo ataque. Desta vez, fomos certeiros. 2 javalis foram atingidos e caíram na neve. Os outros entraram em pânico e fugiram. Nos dividimos em grupos e seguimos seus rastros. Quando nos aproximamos novamente, a floresta foi tomada por mais disparos. Por fim, vários javalis foram abatidos, espalhados pelo chão. Percebendo que procurar os javalis manualmente não era eficiente, decidimos usar drones e cães de caça para aumentar nossas chances de encontrá-los. Poucos minutos depois, o som dos latidos ecoou pela floresta. Os cães haviam farejado os javalis. Imediatamente, elevamos o drone para ter uma visão panorâmica e planejar nosso ataque. Pelas câmeras, vimos um grupo de javalis correndo, com os cães em perseguição. A caçada havia realmente começado. Após localizar os alvos, avançamos rapidamente. Ao chegar, algo chamou nossa atenção. Uma silhueta gigantesca contrastando com a neve branca, um javali colossal. A perseguição foi intensa, mas depois de uma longa distância percorrida, o animal começou a se cansar. Seus passos antes firmes tornaram-se pesados e lentos. Os cães de caça o cercaram, forçando-o a correr na direção da nossa emboscada. Sabendo que era a hora certa, levantei minha arma, ajustei a mira e, a apenas 50 metros de distância, disparei. O javali de 200 kg tombou imediatamente. Enquanto ainda comemorávamos a vitória, um som estranho veio de um arbusto próximo. De repente, um javali gigantesco saiu em disparada, com olhos vermelhos de fúria, vindo direto em nossa direção. Sem hesitar, levantei minha arma, mirei e disparei com precisão. Ao nos aproximarmos, ficamos surpresos. Era um monstro de 350 kg. Um verdadeiro colosso. Após o ocorrido, continuamos a caçada. Vez ou outra, mais javalis apareciam à vista. Sem perceber que estavam sendo observados, eles caíram um a um após nossos disparos certeiros.
No dia seguinte, seguimos com a expedição. Caminhar sobre a neve espessa era um verdadeiro desafio. Cada passo era pesado e cansativo, mas a persistência logo foi recompensada. Ao ultrapassar uma fileira de árvores, deparei-me com um enorme bando de javalis. Sem hesitar, ergui minha arma e disparei várias vezes. Sob a chuva de balas, vários foram abatidos. Durante uma emboscada em uma encosta, avistei outro grupo de javalis se movendo apressadamente. Pareciam ter percebido algo errado. Mantendo a calma, esperei o momento certo para agir. Era a hora decisiva. Apertei o gatilho várias vezes, abatendo os maiores javalis da frente. Apesar de já ser tarde, nossa caçada ainda não havia terminado. No meio da floresta densa, mais javalis surgiram inesperadamente. Separados de seu grupo após o combate, eles se tornaram presas fáceis. Cansados, mas eufóricos, finalizamos a caçada com uma sensação de satisfação indescritível. Sem dúvida, esta foi uma das caçadas mais bem-sucedidas que já tivemos. Após um longo período de ausência devido às campanhas de controle populacional, os javalis pareciam ter recuado das áreas residenciais, sem causar os danos graves de antes. No entanto, recentemente, seus rastros começaram a reaparecer. Pegadas espalhadas pelos campos, terra revirada, tudo indicava uma realidade preocupante. Se não agirmos, eles podem se multiplicar rapidamente e se tornar uma ameaça maior do que nunca. Antes que a situação saia do controle, precisamos implementar medidas de contenção imediatamente. Rapidamente planejamos a expedição e reunimos nossa equipe com todo o equipamento necessário. Seguindo os rastros recém-descobertos, avançamos em direção a uma região de montanhas imponentes, densamente cobertas por vegetação. Tudo indicava que esse poderia ser um esconderijo ideal para uma alcateia de javalis, especialmente os super-javalis, criaturas gigantescas com um impressionante instinto de sobrevivência. Para aumentar nossas chances de sucesso, contamos com a presença indispensável de cães de caça treinados. Com seu faro apurado e instinto predatório aguçado, eles logo detectaram a trilha e iniciaram a perseguição. Os latidos intensos indicavam que a caça estava encurralada. Era hora de águia. Todos assumiram suas posições, armas carregadas e prontas para qualquer situação. Os cães seguiram firmes, forçando um javali colossal de aproximadamente 180 kg a sair da vegetação densa. O momento decisivo chegou. Assim que o animal emergiu, atiramos rapidamente.
O disparo atingiu um ponto vital e o gigante tombou ao solo. O primeiro alvo foi abatido, mas antes que pudéssemos comemorar, os cães voltaram a latir freneticamente. Outro javali fugia, serpenteando por um terreno traiçoeiro. O solo irregular, ladeiras íngremes e a vegetação densa tornavam impossível uma perseguição direta. Subimos rapidamente a uma formação rochosa para ter uma visão ampla da área. Através das copas das árvores, avistamos a silhueta do javali correndo velozmente entre os desfiladeiros. Sem hesitar, ajustamos nossas miras e assumimos posições de tiro. Assim que o alvo entrou no alcance ideal, disparamos. Mas este javali não seria um oponente fácil. Ágil e astuto, ele mudou de direção rapidamente, desviando das balas e tentando escapar. No entanto, com estratégia e tiros precisos, persistimos. Por fim, um disparo certeiro fez com que o animal tropeçasse e caísse pesadamente. Mais um alvo eliminado, consolidando o sucesso da caçada. Do alto da montanha, enquanto observávamos a área, um vulto negro passou rapidamente diante de nós, outro javali em fuga. Os primeiros tiros passaram raspando, errando o alvo por centímetros. Sem dar margem para erro, reajustei minha mira e foquei completamente no javali. Um disparo firme e preciso. O projétil cortou o ar em alta velocidade e atingiu o animal em cheio. O alvo foi completamente neutralizado. Seguimos as trilhas deixadas pelos javalis até uma colina próxima. O terreno, agora menos acidentado, nos permitia caçar com mais eficiência. Os cães continuaram a farejar sem descanso, patrulhando cada canto. Logo, nossa presença causou pânico no grupo de javalis. Eles se dispersaram em várias direções, tentando escapar desesperadamente. Um deles correu por um campo aberto, sem perceber que já estávamos à espera. Aproveitamos a oportunidade e miramos no alvo. Porém, a velocidade do animal era impressionante. O primeiro tiro errou, o segundo também. Somente no terceiro disparo conseguimos abatê-lo. Sem descanso, seguimos rastreando os javalis restantes. Após atravessar as colinas, adentramos uma floresta densa. A vegetação espessa e os arbustos cerrados ofereciam refúgios ideais para os animais. No entanto, com experiência e auxílio dos cães, não deixamos nenhum deles escapar facilmente. Os javalis corriam em todas as direções, mas o cerco se fechava cada vez mais. Os disparos ecoavam pelo bosque, quebrando o silêncio. Após uma perseguição intensa e tiros bem calculados, um a um, os javalis tombaram. No final da operação, 5 alvos foram eliminados. A emoção da caçada ainda estava no auge. Continuamos patrulhando ao longo das trilhas e encostas, atentos a qualquer movimentação suspeita. O ambiente estava carregado de tensão, cada sentido aguçado, prontos para qualquer encontro inesperado. Ocasionalmente, mais disparos ressoavam, indicando que outro javali havia sido abatido. O sol começava a se pôr, marcando o final do dia, mas a caçada ainda não tinha acabado. Com os últimos minutos restantes, tentamos abater o máximo de javalis possível antes de encerrar. Em um ponto vantajoso, avistamos novos alvos. Disparos certeiros foram feitos, sem dar chance para reação. A caçada se estendeu até a noite. Ao observar nossa pilha de troféus, ficamos extremamente satisfeitos. Uma expedição intensa e cheia de ação havia sido concluída com sucesso. O que você achou da caçada de hoje?
Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais aventuras emocionantes. Até a próxima!